Imagina só a cena. A gente está falando de manobrar uma máquina de 80 toneladas. Pesadíssima. Com quase 40 metros de envergadura e tudo isso no escuro. Tipo, não existem espelhos retrovisores num avião. Não tem. E não tem aquela câmera de ré pitando no painel, né? Exato. E o veículo que está parado ali do lado, aguardando a vez dele, custa, tipo, algumas centenas de milhões de dólares. A pressão é gigantesca. Pois é. E foi exatamente nesse cenário de altíssima tensão geométrica, lá no asfalto do aeroporto de Santiago, que o impensável aconteceu na noite de quarta-feira, 22 de abril. Uma colisão em solo, envolvendo logo duas das maiores companhias aéreas da América do Sul, né? Sim, caramba! E bom, a missão do nosso mergulho profundo de hoje não é de forma alguma criar alarme. Com certeza não. A ideia é dissecar a mecânica desse tipo de evento. A gente tem aqui um material super robusto, sabe? Compilando reportagens do IG, do Estadão, da Folha EP e também do G1. Fontes bem diversas. E o que é fascinante aqui é pegar os fatos que estão nessas páginas e, entender os bastidores mesmo. Isso, entender como a engenharia reage, como os protocolos de crise são acionados em, milissegundos, e o que realmente significa quando esses dois gigantes de metal dão um esbarrão no escuro. Sabe que o que torna esse cenário todo particularmente intrigante, pelo menos para mim, é que ele testa a aviação no seu momento de maior vulnerabilidade operacional. Vulnerabilidade no chão. Como assim? Porque uma coisa é a gente analisar a segurança a 10 mil metros de altitude, né? Lá em cima o espaço aéreo é imenso, é totalmente controlado por radares de alcance global, tem espaço de sobra. Ah, entendi. Tem uma margem de manobra maior. Exato. Outra bem diferente é entender aquela coreografia ali no concreto do Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez. Ali, o fator humano e a proximidade física ditam as regras de uma forma, muito brutal. Verdade. Então, vamos construir essa cena juntos para quem tá ouvindo a gente conseguir visualizar isso com clareza. É noite em Santiago. Escuro, visibilidade já reduzida. De um lado, a gente tem o voo LA756 da Latam. A aeronave é um Airbus A321. Um avião bem longo, diga-se de passagem. Sim. E ele está em pleno processo de taxiamento, avançando pela pista, se preparando para decolar rumo ao aeroporto de Guarulhos, lá em São Paulo. Ou seja, ele está em movimento ativo, ele é a peça do tabuleiro que está se deslocando. Isso, perfeito. Aí, do outro lado dessa equação, a gente tem o voo AR-1267 da Aerolíneas Argentinas. Que é um Boeing 737. Exatamente. E esse Boeing está completamente inerte, parado mesmo, aguardando a vez dele para levantar voo rumo ao Aeroparque Jorge Newbery. Ele está na posição de espera passiva. E é exatamente nesse instante que a asa do Airbus da Latam atinge a parte traseira do Boeing argentino. Caramba! Um impacto de metal com metal? Inclusive, tem o relato de um passageiro para a rádio chilena ADN que meio que confirma o que o corpo de quem estava lá sentiu, sabe? Ele descreveu um solavanco metálico, enquanto a aeronave brasileira ainda manobrava. Nossa, deve dar um frio na barriga gigante. Para colocar isso numa perspectiva, e aqui eu gosto de fazer uma analogia, imagina manobrar um caminhão cegonha num estacionamento bem escuro. Já é difícil o suficiente. Sim, mas adiciona um detalhe crítico. Imagina que tem duas vigas de quase 20 metros amarradas nas laterais desse caminhão. Ah, claro, representando as asas. Exatamente. E um menor arranhão nessas vigas pode derrubar a estrutura inteira do caminhão mais tarde. É uma analogia muito boa, porque mostra o nível de precisão que é exigido. Mas aí fica a grande dúvida, e eu fico até um pouco confusa com isso. Como que um erro de cálculo desse tamanho acontece hoje em dia? A gente pensa logo em tecnologia, né? Sim. O piloto não tem, um monte de telas, sensores ou assistentes mostrando o quão perto a ponta da asa tá do avião vizinho? Igual o carro moderno que apita quando chega perto da parede. Então, curiosamente, a resposta para isso é não. Na esmagadora maioria das aeronaves civis, pelo menos. Mentira! Não tem nenhum sensor de proximidade? Não tem. O piloto que comanda o táxi num A321,
ele não tá nem usando aquele manche principal, sabe? Aquele que a gente vê em filme, que se puxa para trás para decolar. Sério? Ele usa o quê, então, para virar o avião no chão? Ele usa um dispositivo chamado Tiller. Tiller? Escreve Tillr. É essencialmente tipo um pequeno volante que fica localizado ali no painel lateral do comandante. Ah, que doideira. Parece um detalhe tão pequeno. Sim, e ao girar esse tiller, ele controla diretamente a roda do nariz do avião para conseguir fazer aquelas curvas bem fechadas no asfalto. E por que isso complica a situação num caso como esse de Santiago? O desafio colossal aí é a linha de visão. Imagina que a partir do assento esquerdo na cabine de comando, o comandante olha para frente e para baixo. Tentando seguir as linhas no chão, imagino? Exato. Ele vai seguindo aquelas luzes verdes embutidas no asfalto ou a linha amarela que demarca o centro da via de táxi. Mas as pontas das asas, elas estão muito atrás e muito distantes do campo de visão periférica dele. Tu confia que se a roda do nariz estiver perfeitamente ali em cima da linha amarela ou das luzes verdes, a geometria do aeroporto já garante que as asas vão passar ilesas. Ou seja, a matemática é que garante se o avião que está parado lá, o Boeing argentino, estiver um pouquinho fora da marcação dele, ou se o Airbus da Latam, que está manobrando, abrir a curva tipo 1 metro antes do tempo, essa matemática desmorona inteira. É exatamente o colapso dessa matemática que a gente viu. E tem outro ponto aí. A disparidade de energia também é um fator super crítico nessa equação. Como assim disparidade de energia? O Airbus em movimento para executando um táxi que parece lento para quem olha de fora, de longe. A gente vê aquele bichão andando devagar. Parece que tá andando a passo de tartaruga, né? Mas ele carrega uma inércia gigantesca. Um A321 carregado de combustível e cheio de passageiros para um voo internacional, ele pesa dezenas de toneladas. Muito peso, muita força concentrada. Enquanto isso, o Boeing argentino estava em espera passiva, zero inércia. Então, qualquer desvio milimétrico no escuro compromete o que a gente chama de envelope de separação. E aí, quando encosta? Quando encosta, com essa massa toda, o impacto transfere uma força imensa entre as fuselagens, mesmo que seja tipo meros 15 km por hora. Nossa! Isso nos joga direto para o que aconteceu no minuto seguinte do impacto. E é aqui que eu acho que as declarações oficiais das duas empresas precisam ser desempacotadas pela gente. Com certeza, a diferença de tom nas notas é enorme. É muito gritante. Lendo as nossas fontes, o contraste é gigante na forma como o dano é descrito. A Latam, por exemplo, veio a público e relatou danos leves na asa do seu Airbus A321. Danos leves. Parece até a linguagem que a gente usa quando encosta o para-choque no poste da garagem de casa, sabe? Ah, deu só uma raspadinha. Exatamente, tipo um arranhão na pintura. Só que aí você olha o lado da Aerolíneas Argentinas e eles detalharam que a colisão danificou a barra estabilizadora do Boeing 737. E isso muda completamente o jogo. Muda. E a consequência para eles não teve nada de leve. O avião argentino foi retirado de serviço na mesma hora. Imediatamente cortado da malha aérea. Mais do que isso, o jornal argentino La Nación reportou nas matérias deles que o incidente causou a interrupção das operações no terminal chileno por horas. O aeroporto parou. Se conectarmos isso a um contexto maior, a gente vê que a coisa é séria. Então, o que tudo isso significa? Porque se uma companhia fala em dano leve, não daria para, fazer uma inspeção rápida, passar aquela famosa fita adesiva prateada de aviação que sempre viraliza na internet e seguir viagem? Por que aterrar um avião e paralisar um aeroporto inteiro por horas? É muito boa essa pergunta e vamos esclarecer logo esse mito da fita adesiva. A famosa speed tape, né? Isso. Essa suposta fita adesiva, que na aviação a gente chama de speed tape, ela é feita de um alumínio de altíssima resistência. Mas ela serve apenas e exclusivamente para reparos cosméticos menores. Nada estrutural, então. Jamais. Para danos estruturais que resultam de uma colisão. Entendi. A linguagem corporativa da Latam, quando fala de danos leves, ela se refere mais à avaliação inicial da extensão física do estrago neles. Talvez tenha sido só um amassado na carenagem de fibra de vidro ali da ponta da asa. Faz sentido. Uma peça que talvez seja mais fácil de trocar. Mas para a engenharia aeronáutica, a localização desse impacto no avião argentino muda tudo. A Aerolíneas relatou dano na barra estabilizadora da cauda. E isso é grave.
Muito. O estabilizador horizontal é, em termos simples, aquela pequena asa que fica lá na parte de trás do avião, perto do rabo. Ah, sei. E ele tem uma função de vida ou morte no voo. Caramba, sério? Por quê? Imagina que um avião em voo funciona basicamente como uma gangorra. Tá, tô imaginando a gangorra. As asas principais, as grandonas, são o ponto de apoio no meio. E os motores, que são extremamente pesados e ficam lá na frente, eles tentam puxar o nariz do avião para baixo o tempo todo. Pela pura gravidade. Isso. Então, o estabilizador horizontal atua como um contrapeso lá atrás, empurrando a cauda do avião para baixo para manter o nariz nivelado. Nossa, é literalmente uma gangorra a 80 km por minuto lá no alto. Exatamente. Então, sem esse estabilizador funcionando com 100% de perfeição, o controle longitudinal da aeronave simplesmente desaparece. Meu Deus. O nariz do avião ia ficar subindo e descendo sem controle. Exato. Ele pode subir ou descer descontroladamente e entrar em stall. Então, qualquer dano nessa área, por mais microscópico que seja na superfície, pode ter comprometido as fixações internas de metal. Nossa, não tinha pensado na parte interna. Portanto, o avião argentino pede a sua condição de aeronavegabilidade no mesmo milissegundo do impacto. O risco é intolerável. Entendi perfeitamente agora o avião retirado de serviço. Mas isso justifica o fechamento do terminal inteiro por horas? Porque, fechar uma pista principal ou uma taxiway de um aeroporto grande igual o de Santiago gera um efeito dominó massivo, né? É um caos logístico, com certeza. Voos que estavam chegando começam a circular lá no ar, queimando combustível, voos que estão no portão não podem sair. Por que fechar tudo em vez de só tirar os 2 aviões do caminho? Porque existe um protocolo rígido de risco zero na aviação comercial. E tem uma sigla crucial aí, FOD. FOD. Isso. Significa Foreign Object Debris, ou, em português, detritos de objetos estranhos. Pedaços do avião que caíram? Exato. Quando 2 peças gigantes de metal e fibra de carbono colidem, elas obviamente podem estilhaçar. Ficam pedaços minúsculos e super afiados de material espalhados na pista. E se deixar isso lá? Se o aeroporto simplesmente continuar operando e o pneu de outro avião que está vindo a uns 200 km por hora passar por cima desse detrito, o pneu estoura. O pneu estoura no meio da decolagem, o que é um pesadelo. Ou pior ainda, o detrito pode ser sugado pelo motor de uma aeronave que vem logo atrás. Nossa, aí destrói o motor por dentro. Destrói todas as palhetas da turbina. Aconteceu algo parecido no acidente do Concorde lá nos anos 2000, sabe? Caramba, verdade. Uma pecinha de nada na pista. Então, essa paralisação do aeroporto permite que as equipes de terra façam varreduras minuciosas no asfalto sob holofotes de alta potência. Tem que olhar palmo a palmo. Palmo a palmo. Permite também que os bombeiros verifiquem se houve algum vazamento de combustível de aviação nas asas danificadas. E aí sim, só depois, os veículos de reboque podem retirar as aeronaves imobilizadas com segurança. Nossa, é um nível de cuidado extremo. Não dá pra simplesmente, ligar o pisca-alerta e jogar o carro pro acostamento pra liberar o trânsito. De jeito nenhum. O avião fica ali onde bateu até tudo ser avaliado. E com essas 2 máquinas gigantes inoperantes e partes vitais do aeroporto paralisadas, a crise que a gente está descrevendo deixa de ser exclusivamente uma crise de engenharia e metal. Ah, com certeza. A escala humana do problema aparece. Ela passa a ser humana imediatamente. Porque dentro desses tubos de metal não tem só combustível e carga, tem centenas de pessoas que, de repente, viram as viagens delas serem interrompidas do nada por um solavanco no escuro. O susto dentro da cabine deve ter sido bem desconfortável. E aqui, lendo a fontes, é super reconfortante ver a confirmação da DGAC. Que é a Direção Geral de Aviação Civil, lá do Chile. Isso. A confirmação deles e das companhias de que não houve absolutamente nenhum ferido. Ninguém se machucou. Menos o susto e a frustração mesmo, graças a Deus. Sim. Mas a logística que se desencadeia a partir desse susto é uma coisa que me deixa muito impressionada. É um xadrez de alta velocidade. Muito. Pensa bem, os passageiros do Airbus da Latam foram desembarcados com segurança, de volta para o terminal, foram realocados ali nas salas de espera, e a companhia conseguiu, de alguma forma, preparar um novo voo numa outra aeronave que decolou para São Paulo exatamente à 00:29
já na madrugada de quinta-feira. Foi uma resposta super rápida. Rápida demais. E junto com essa ação veio a nota oficial dizendo que, e eu vou citar aqui, a segurança é um valor inegociável. Só que, lendo isso, a frase soa um pouco como aquela resposta pronta de manual de relações públicas, sabe? Pode soar mesmo como um discurso polido de relações públicas para acalmar a imprensa. Mas, operacionalmente falando, é uma manobra que exige uma infraestrutura de retaguarda monumental. Como assim? O que acontece nos bastidores na hora que bate? O manual de crise de uma companhia aérea não trata apenas de relações públicas, né? Ele estabelece um ritmo super cadenciado para evitar que aquele choque inicial dos passageiros vire pânico a bordo. Nossa, evitar o pânico é crucial, porque o pessoal deve achar que o avião vai explodir, sei lá. Exato. Assim que as aeronaves batem, a primeira coisa que os pilotos fazem é cortar os motores e acionar o freio de estacionamento para garantir que nada mais se mova. Congela a cena. Imediatamente, a tripulação de cabine, as comissárias e comissários, eles iniciam os comandos de voz padronizados para manter todo mundo sentado e calmo. Então eles não deixam o pessoal levantar para pegar a mala? De jeito nenhum. Porque a pior coisa que pode acontecer num momento desses é uma evacuação desordenada sem comando. Imagina as pessoas abrindo as portas de emergência e pulando naqueles escorregadores pneumáticos sem necessidade nenhuma, com o motor talvez ainda girando. Verdade, as pessoas se machucariam na saída, sendo que o avião estava seguro no chão. Exato. Aí, uma vez que o desembarque normal pelas escadas é coordenado e os passageiros voltam para o saguão, a verdadeira corrida contra o relógio acontece nas salas de controle da companhia aérea, bem longe do aeroporto às vezes. Tipo, como que eles vão achar um avião vazio no meio da noite em Santiago? E aí que tá. Aviões comerciais não ficam simplesmente parados no pátio com a chave no contato, esperando serem usados num caso de emergência. Cada avião custa uma fortuna, tem que estar voando. Exato. Então, conseguir um Airbus A321 reserva significa tirar essa aeronave de outro planejamento, de outra rota futura. Eles mexem numa pecinha e afeta a malha inteira. Requer chamar uma equipe de limpeza de emergência no meio da madrugada, coordenar o reabastecimento com os caminhões-tanque em tempo recorde. Tem que colocar a comida do voo de novo, né, o catering. E também transferir todos os novos planos de voo para o sistema do controle de tráfego aéreo, porque o avião agora é outro, a matrícula é outra. E ainda tem a questão da tripulação. Como? A equipe original não pode só entrar no avião novo e voar? Às vezes não. Tem o limite rigoroso de horas trabalhadas por eles. Se a equipe original excedesse o tempo máximo permitido por lei, por causa de todo esse atraso gerado pela colisão, a empresa seria obrigada a acordar pilotos e comissários reservas no meio da noite, nas casas ou hotéis deles, e levá-los de van correndo para o aeroporto. Nossa, é muita engrenagem girando ao mesmo tempo. E conseguir colocar centenas de pessoas de volta no ar à 00:29, pouquíssimas horas depois de uma colisão pesada, demonstra que a malha de segurança dessa empresa amorteceu o impacto operacional com uma eficiência absurda, né? Totalmente. Demonstra que o plano de contingência dele estava muito bem azeitado. E isso mostra que, por mais caótica que a situação pareça para quem está lá sentado na poltrona fria do aeroporto, frustrado, olhando para o painel de voos atrasados... Reclamando no Twitter. Reclamando. Existe uma partitura muito complexa sendo lida rigorosamente por quem está nos bastidores para resolver aquilo. É um caos controlado. Exato. Mas a história toda não acaba quando esse novo voo da Latam decolou de madrugada para Guarulhos, não. Não mesmo. Aí entra a parte mais sistêmica da aviação. Vem a parte que garante que o sistema melhore. As autoridades entram em cena de fato. As investigações oficiais. Isso. Lendo as fontes, elas relatam que a DGAC chilena publicou lá no X, o antigo Twitter, que iniciaria imediatamente uma investigação detalhada sobre o incidente. E ambas as companhias, tanto Latam quanto Aerolinhas, afirmaram em nota que estão cooperando integralmente com isso. O que é o padrão ouro da aviação mundial. Cooperação total. Só que, para quem vê de fora, assim, leigo, parece uma investigação tão simples, eu até me questiono. Tava lá a pista, o avião argentino tava lá parado, o avião brasileiro tava em movimento e bateu na asa dele. Investigar o quê, exatamente? Se a gente já sabe quem bateu em quem. Isso levanta uma questão importantíssima.
A grande sacada das investigações aeronáuticas modernas é que o objetivo central nunca é apontar o dedo. Não tem essa de a culpa é do piloto X. Não. O objetivo não é criar um culpado criminal para o evento. O foco dessas agências é 100% sistêmico e focado em prevenção. Ah, para não repetir. Isso. Saber que o avião A bateu no avião B é só o começo do relatório, não é o fim dele. Os investigadores da agência chilena, eles vão, por exemplo, recolher os gravadores de dados de voo e as caixas pretas de voz das duas aeronaves. Eles vão ouvir o que os pilotos estavam conversando na hora da curva? Vão dissecar o momento exato da autorização de táxi. Por exemplo, o controlador lá na torre de comando, ele usou a fraseologia padrão internacional corretamente. Ah, se teve ruído na comunicação. Exato. Houve alguma ambiguidade na fala da torre que fez o piloto da Latam acreditar genuinamente que tinha espaço físico suficiente para passar por ali. Sem contar a infraestrutura física ali do chão do aeroporto de Santiago, certo? Tipo a pista em si. Absolutamente. A investigação vai descer literalmente até o nível do asfalto. Vão olhar para o chão. Vão analisar as luzes. As luzes de borda e de centro de pista estavam todas funcionando 100% naquela noite. Ou será que havia 3 lâmpadas queimadas bem no meio da curva que criaram um ponto cego luminoso e confundiram o piloto? Nossa, um detalhe tão pequeno que pode mudar tudo. E a pintura do chão? Sim, a linha amarela de táxi. Será que ela foi repintada recentemente de forma incorreta por algum empreiteiro do aeroporto? E sobre o avião da Aerolíneas, o Boeing argentino, ele estava estacionado exatamente no limite demarcado que ele deveria estar? Exato. Será que o trem de pouso dele havia ultrapassado a marcação de segurança no asfalto em, sei lá, meros 40 centímetros, e isso acabou invadindo silenciosamente a área de recuo que pertencia à via do Airbus da Latam? Caramba, são centímetros que mudam a culpa, entre aspas, do evento todo. Tudo isso entra no caldeirão de dados dos investigadores. Nada passa batido. E ainda tem os fatores humanos que, eu confesso, sempre me fascinam nessas histórias de investigações de acidentes. A fadiga é um elemento gigantesco. Se o reflexo cognitivo deles estava realmente operando a 100% no momento de fazer uma manobra delicada no escuro. O relógio biológico influencia muito nessas horas da noite. Muito. É fascinante perceber que todo esse esforço investigativo gigante que a gente está descrevendo aqui é movido por um evento onde, graças a Deus, ninguém precisou sequer de um curativo no dedo. Não teve nem arranhão humano. Nada. Para mim, isso é a maior prova visual que existe de por que voar continua sendo, estatisticamente falando, o meio de transporte mais seguro que a humanidade já inventou. É incomparável com outros meios de transporte. Pensa bem, se a gente raspa a lateral do nosso carro numa mureta da rua, na pior das hipóteses a gente liga para o seguro, conserta no mecânico e a vida segue normalmente na segunda-feira. A gente só paga a franquia e esquece. Ninguém vai abrir um inquérito federal para estudar o grau de curvatura da sua rua, ou checar se a iluminação daquele poste estava adequada. De jeito nenhum. Mas na aviação comercial, a regra é outra. Um esbarrão, tipo, a meros 15 km por hora no pátio de manobras, aciona agências federais, bloqueia aeroportos, recolhe caixas pretas e gera relatórios que podem literalmente alterar o design das pinturas de pistas de aeroportos no mundo todo. Cada erro minúsculo é capturado, estudado sob um microscópio implacável e transformado em vacina para o sistema inteiro. É uma definição perfeita. É uma vacina. É uma máquina desenhada meticulosamente para nunca cometer a mesma falha 2 vezes. Então o valor disso é global. Muito global. O valor da informação que foi gerada naquela noite em Santiago vai, na prática, proteger aeronaves que vão taxiar amanhã em Tóquio, em Frankfurt, lá em Nova York. Os fabricantes também aprendem com isso, né? Com certeza. A Airbus, por exemplo, vai receber todos os dados detalhados de como a estrutura daquela asa do A321 reagiu e absorveu as forças de estresse no impacto. E a Boeing vai analisar como os materiais compósitos se comportaram lá no estabilizador traseiro da aeronave argentina. O sistema todo aprende. O sistema de aviação respira esses dados e incidentes para evoluir constantemente. Então, uma interrupção super frustrante ali na hora e um susto passageiro na cabine, eles acabam sendo o preço muito barato que se paga pela montanha de conhecimento preventivo que é extraída de um evento como esse. Sabe o que é mais irônico nisso tudo para mim?
e que, lendo o nosso material hoje, não aparece de forma explícita em nenhuma dessas 4 reportagens que usamos, O que você notou? acaba sendo um pensamento muito inevitável quando a gente senta e monta esse quebra-cabeça. Nós voamos hoje em uma era que é pura ficção científica. O nível de tecnologia embarcada é absurdo. Essas aeronaves modernas, elas possuem computadores de gestão de voo ultra sofisticados. A gente tem pilotos automáticos capazes de pousar um jato gigante cheio de passageiros no meio de um nevoeiro denso. Onde o piloto não vê nada lá fora. Exato, onde a visibilidade da janela da cabine é virtualmente zero. Eles confiam apenas no feixe do ILS, aquele sinal emitido pela pista lá embaixo, e pousam em segurança. A máquina leva a máquina. Os sistemas de GPS cruzam o oceano sem desviar um único metro da rota programada. Os radares meteorológicos no bico do avião conseguem detectar a densidade de gotas de água numa nuvem a centenas de quilômetros de distância. A capacidade de previsão do avião é formidável. Existe redundância tecnológica em cima de redundância para quase todos os cenários imagináveis e inimagináveis que podem acontecer lá em cima no céu. E de fato, essa tecnologia toda embarcada, ela reduziu os acidentes em rota a frações de fração de porcentagem nos últimos décadas. O nível de automação da aeronave em voo de cruzeiro, lá em cima, beira o impecável. E, no entanto, e aqui está a grande ironia, a movimentação final no solo. A hora da verdade no asfalto. O momento de pegar uma máquina super tecnológica, avaliada em dezenas de milhões de dólares, e levá-la a passo de tartaruga até a pista de decolagem ou até o portão de embarque depois do pouso. Tudo isso ainda depende quase que inteiramente da nossa percepção orgânica de espaço. É o lado analógico resistindo na era digital. Depende literalmente de um ser humano espiando por uma janelinha lateral no meio da noite, processando luzinhas embaçadas no asfalto, calculando com o próprio olho e com a experiência pura, se a ponta de uma asa gigantesca que ele sequer consegue ver perfeitamente vai passar longe da cauda de outro avião naquele breu do aeroporto. É um contraste colossal, né? Mostra que o cérebro humano e o nosso julgamento espacial, por mais falhos que possam ser às vezes, continuam sendo o elo final. O elo que amarra a tecnologia à realidade. Exato. A máquina voa sozinha, guiada por satélites a 40 mil pés de altura, de forma majestosa. Mas no chão de concreto, naquele ambiente superlotado e imprevisível que é o pátio de um aeroporto, a inteligência puramente analógica de olhar, calcular mentalmente e virar um pequeno volante chamado tiller é o que separa o táxi seguro de uma colisão de milhões de dólares. O limite da alta tecnologia aeroportuária, ironicamente, é a visão biológica do ser humano. É incrível como, no fim das contas, a tecnologia serve ao humano, mas o humano é quem precisa manobrá-la no escuro. E com essa imagem na cabeça, do olho humano sendo a ferramenta final e indispensável de segurança no meio de toda a genialidade da engenharia moderna que a gente discutiu hoje, encerramos a nossa análise. Foi um mergulho muito rico e cheio de detalhes que a gente nem costuma pensar. Sem dúvida. É um lembrete vívido e real de que até as operações que parecem mais lentas e rotineiras na aviação escondem camadas complexas e fascinantes de física, de logística pesada e de resiliência humana constante. Exatamente. Fica a lição. Fica também um convite para todo mundo olhar por aquela janelinha com outros olhos na próxima vez que a aeronave começar aquele lento passeio pelo asfalto em direção à pista. Agradecemos muito a companhia de quem está acompanhando essa investigação dos fatos com a gente. Até a próxima discussão.